Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Matheus e eu vim aqui falar com vocês hoje um pouco sobre dinheiro e também um pouco sobre felicidade e como essas coisas se relacionam. Afinal, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma convenção. O dinheiro é uma coisa que, em algum momento da nossa história como sociedade, nós combinamos que passaria a marcar o valor de todas as coisas e, até por um motivo prático, nós não mais trocaríamos coisas por coisas e sim tudo por dinheiro. O que isso significa? A gente ressignificou, acabou com o escambo e deixamos de trocar, por exemplo, uma galinha por um queijo Minas ou uma garrafa de cachaça. E nesse momento a gente passou a trocar essa mesma galinha por dinheiro, para aí então trocar essa quantidade de dinheiro pela galinha de volta, pelo queijo Minas, garrafa de cachaça ou mesmo um pouquinho de cada. E nisso acontece uma coisa muito maluca, que a gente passou a misturar tudo em dinheiro. Todas as coisas a gente passa a marcar com valor monetário. Então hoje, quando você trabalha o mês inteiro e no final do mês você recebe o seu salário, basicamente você está trocando o seu tempo, a sua força de trabalho, o seu valor por uma quantia em dinheiro, que aquela quantia ela significa quanto que você vale para o seu empregador. Qual que é o seu valor? E você, então, como indivíduo, você passa a utilizar esse dinheiro para viver, para consumir, para viver, para comprar coisas e buscar a sua felicidade. Chegamos, então, na felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade é uma coisa bem mais subjetiva. Para cada um, a felicidade vai ter um significado diferente. Para algumas pessoas, a felicidade significa família. Significa você ter pessoas queridas, de quem você cuida, e você tem, talvez, o dinheiro suficiente para garantir o mínimo dessa necessidade das pessoas atendidas. Para outras pessoas, a felicidade pode estar mais ligada ao consumo. A você ter um carrão esporte, o carro da moda, poder fazer viagens caras, e mais do que isso, poder tirar muita foto disso com o seu iPhone de última geração e compartilhar isso nas redes. E por que a gente, de certa maneira, a gente faz isso? Porque muitas vezes a sociedade liga, então, o dinheiro ao sucesso e o sucesso à felicidade. Então a gente tem aquela imagem. Quem que é o cara de sucesso? É o cara que está com dinheiro, que está esbanjando, que está ostentando. E o inverso também é verdadeiro. A gente passa a ligar a falta de dinheiro ao fracasso. E acaba que, inconscientemente, a gente julga as pessoas o tempo todo por causa disso. E será que a felicidade ela realmente está nisso? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que não. Para minha namorada, por exemplo, a felicidade é isso aqui. Para ela, a felicidade são sapatos. É que realmente, ela trabalha, troca essa força de trabalho por dinheiro, e com isso ela compra sapatos e assim ela garante ser plenamente feliz. Mas por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque recentemente na minha história aconteceu uma coisa que me fez pensar um pouco mais sobre esse tema, que eu queria dividir com vocês. Eu sou sócio de uma startup, chama SmartBot, e nós trabalhamos com robôs de investimento na Bolsa de Valores. É uma coisa super ligada a dinheiro, super ligada à tecnologia, e hoje em dia está muito legal falar disso, mas falar para vocês, startup é um negócio muito difícil, e no Brasil é mais difícil ainda. A nossa empresa é de 2011, e desde então, eu e os meus sócios, tenho mais 3 sócios, trabalhamos com muito afinco para tentar fazer esse negócio virar. Isso significa que durante mais de 5 anos, o que nós dormimos pensando sobre, acordamos pensando sobre, e pensamos e ralamos o dia inteiro sobre, é a SmartBot. E mais do que isso, durante a maior parte desse tempo, a gente fazia isso pela motivação, pelo propósito, pela paixão, porque a empresa simplesmente não ganhava dinheiro suficiente para nos pagar um bom salário. Então, felizmente, esse jogo virou recentemente, começamos a crescer bastante, a acelerar, estamos com um faturamento legal e no ritmo de crescimento acelerado. E nesse momento apareceu um fundo de investimento. Esses fundos que procuram empresas startups, empresas de tecnologia para investir, com a proposta de comprar a nossa empresa toda ou uma parte. E isso nos provocou a pensar, qual que é o valor da SmartBot? Porque a SmartBot, para a gente, é mais do que uma profissão. É muito, talvez, nosso projeto de vida, nossa vida profissional, por mais de 6 anos, e nós somos relativamente jovens, desde que a gente se entende como gente, é lá que a gente coloca a nossa energia. Mas e se chegou a proposta, cara, eu vou botar um caminhão de dinheiro aí. Eu pensei, cara, eu sou feliz hoje trabalhando na SmartBot, mas será que eu posso trocar isso por um caminhão de dinheiro? Será que, então, eu seria mais feliz? Porque eu acho que o ser humano está sempre buscando a felicidade. Aí eu cheguei, será que o dinheiro realmente é igual à felicidade? Tem um preço para isso? Ou será que aquele filme estava certo e a felicidade não se compra? Bom, o final dessa história é que não vendemos, e eu acho que foi a decisão acertada, porque nós passamos a crescer ainda mais, e foi até bom para a gente marcar um pouco de preço e colocar mais metas no nosso negócio. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Qual que é a resposta dessa relação de dinheiro e felicidade?
Porque quando eu pensava nisso antigamente, era quase intuitivo pensar que era uma relação linear. Quanto mais dinheiro você tem, mais realizado, mais feliz você vai ser. Só que quando você começa a refletir e até mesmo observar outras pessoas, ver outros exemplos, você vê que nem sempre isso é verdade. E até que um dia eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, que chama Naruhodô, e eles fizeram um episódio apresentando um estudo de uma economista americana que trazia exatamente qual que era o formato dessa curva, com uma base muito mais científica e acadêmica, que é basicamente isso. E esse estudo, ele mostrava que sim, o dinheiro ele pode te ajudar a ser mais feliz, até um certo ponto. Chega um determinado ponto que você vai ganhar mais dinheiro, mas o incremento na sua felicidade não vai ser tão maior. E também mostrava que o dinheiro ele não garante a felicidade. Ele vai te ajudar, de certa maneira. Mas se você já é infeliz com 1 milhão, não vai ser mais 1 milhão que vai te deixar mais feliz. Mas eu comecei a pensar, então, qual que é o valor dessa felicidade? Quanto de renda que eu tenho que ter por mês para conseguir ser plenamente feliz? Que eu vou chamar do ponto ótimo da ajuda do dinheiro em relação à minha felicidade. Convertendo o dólar para real nesse estudo, chegava no valor que era mais ou menos de 11 mil reais por mês de renda, para garantir esse ponto ótimo de felicidade. É claro que isso vai variar muito. Isso vai variar de acordo com a cidade que você está. Então, possivelmente, se você mora em Belo Horizonte, esse valor vai ser menor do que em São Paulo, que, por sua vez, pode ser menor que Nova York. E vai variar muito de acordo com a sociedade e as pessoas com quem você convive. Porque nós nos comparamos com outras pessoas o tempo todo. Mas eu peguei esse número de base e comecei a pensar, então, como que eu garanto esse ponto ótimo financeiro para eu poder me preocupar com outras coisas, buscar felicidade em outras coisas. E também comecei a pensar que, poxa, eu estou envelhecendo, estou com 30 anos hoje, mas na nossa vida a gente nasce, cresce, começa a trabalhar e durante o tempo a gente está produzindo. A gente consegue pegar e fazer dinheiro e até mesmo mandar esse dinheiro para o futuro. Porque o que é mandar dinheiro para o futuro? É investir. Quando você está pegando um dinheiro e deixa de gastar ele, você basicamente está botando numa maquininha do tempo e falando assim, cara, eu vou mandar esse dinheiro para o futuro numa certa velocidade. Porque em determinado momento da sua vida, você pode não conseguir mais trabalhar ou não querer mais trabalhar. E aí você vai ter que conseguir consumir essas reservas que tem aqui. E em tudo que está acontecendo no Brasil hoje, a gente não tem mais certeza qual vai ser a ajuda do governo nesse ponto futuro. Então essa missão tem que ser de cada um de vocês. Então eu comecei a pensar, cara, como é que eu garanto aquele ponto ótimo, aqueles 11 mil reais de renda por mês para ter dinheiro suficiente para alavancar minha felicidade no futuro? Eu gosto muito de números, então eu debrucei, comecei a fazer um monte de conta, planilha mais planilha, e queria dividir um pouquinho do que eu achei com vocês. E para fazer isso de uma forma mais fácil, para não ficar falando de juros sobre juros, matemática financeira, eu peguei emprestado aquela fórmula da segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Que apesar de muitos não nem lembrarem mais o que significa, mas isso aqui vocês viram na escola, eu tenho certeza que vocês lembram. Então, ao invés de a nossa força, vai ser a nossa felicidade, aqueles 11 mil reais de renda. A massa é o montante de dinheiro que a gente consegue guardar para mandar para o futuro. E a aceleração é basicamente a taxa de juros. Com que velocidade que você está mandando esse dinheiro para fazer ele significar mais e valer mais no futuro. Começando falando da poupança, o investimento mais clássico historicamente no brasileiro. Então, se você for trabalhar com a caderneta de poupança, e se você colocar R$1.000 por mês na poupança, em quanto tempo você atinge esse ponto ótimo? 36 anos. Digamos que você consiga colocar um pouquinho mais, R$2.000 por mês. Então, o nosso prazo cai para 26 anos. E se você conseguir colocar um pouquinho mais, R$3.000 por mês de investimento enviado para o futuro, você chega nesse ponto em 21 anos. Esse resultado é interessante, você consegue realmente abaixar e atingir, garantir essa tranquilidade do ponto ótimo antes, mas eu me penso, será que eu tenho esse dinheiro? Será que eu consigo investir R$3.000 por mês para mandar esse dinheiro para o futuro? E mais do que isso, será que eu estou disposto a fazer isso? A fazer essa troca de uma coisa que eu posso consumir, que eu posso gastar, que eu posso viver agora, no valor de R$3.000 por mês para garantir uma possível felicidade no futuro? Então, fui analisar sobre outra ótica. E se eu mudar a aceleração? Se eu mudar o tipo de investimento que eu estou colocando meu dinheiro? Então, na poupança, com R$1.000 por mês, são 36 anos. Se eu for para a tal da renda fixa, um CDB, um tesouro direto, aquele investimento que o gerente do seu banco pode te recomendar. A gente cai para 28 anos, já após descontar o imposto de renda. Só que a boa notícia é que tem uma outra alternativa que pode ser bem mais interessante. Tem uma alternativa que consegue diminuir até a metade o tempo para você atingir esse ponto ótimo de felicidade, que são os robo-advisors, um tipo de robô de investimento que consegue ter um rendimento muito maior, com um risco relativamente baixo. E qual que é a mágica? Deixa eu contar para vocês, então, qual que é a mágica. A mágica vem desse cara aqui. O nome desse cara é Markowitz, ele é um economista americano,
E ele criou uma teoria que chama Teoria do Portfólio Moderna, ou Teoria do Moderno Portfólio, e até ganhou o Nobel de Economia em 1990 com isso. É basicamente uma teoria que ela fala o seguinte: se você tem um caminhão de dinheiro desse lado, independente se o caminhão é pequeno ou grande, e você tem um universo de ativos para você poder investir, títulos de renda fixa, renda variável, tesouro, poupança, CDB, ações, como que você faz para dividir o seu dinheiro nesse monte de coisas que você tem para investir, de modo a maximizar a sua rentabilidade e minimizar o seu risco ao mesmo tempo? A teoria é muito interessante, só que o problema é que ela é muito difícil de ser colocada em prática, porque ela é muito cara. Exige muita informação, exige muitas contas e um capital intelectual extremamente capacitado. Então, basicamente, quem conseguia fazer investimento nisso, essa teoria é antiga, o Nobel foi em 90. Então, até pouco tempo atrás, quem conseguia botar isso em prática era quem tinha muito dinheiro, conseguia contratar uma equipe de especialistas para fazer isso funcionar para essa pessoa. Ou seja, o cara já tinha passado aquele ponto ótimo de felicidade, mas dinheiro não ia fazer mais diferença na felicidade das pessoas, mas isso só estava disponível para ele. Só que aí que entra a revolução da tecnologia das startups. De uns anos para cá, algumas startups estão democratizando o acesso a isso, a esse tipo de coisa, pegando todo esse capital intelectual, todo esse capital especializado e botando dentro de bots. E nisso elas baixam radicalmente o custo da implementação dessa teoria na prática e permitem que você comece a seguir esse tipo de alocação financeira, começando não com alguns milhões, mas com alguns milhares de dólares ou de reais. São duas startups americanas que puxaram isso, fora do Brasil, que chamam Betterment Wealthfront. Essas startups hoje elas são o que eles já chamam de unicórnios, que são startups que valem alguns bilhões de dólares. E mais recentemente no Brasil, foram startups como Magnetis, Verius e Oi Warren, que já permitem isso para a pessoa física comum, como a partir de 5, 10 mil reais, conseguir ter essa taxa de retorno no seu investimento. E se eu pudesse passar para você só essa mensagem, que se você, com pouco esforço, através da startup, de uma tecnologia, você pode atingir o ponto ótimo de felicidade em metade do tempo, eu já estaria satisfeito. Só que, como eu disse, a gente falou até agora de como otimizar essa forma de mandar o dinheiro para frente. Mas tem um outro lado, que é o lado da felicidade nesse processo todo. E como otimizar a sua felicidade? Porque quando a gente pensa em felicidade, tem um trecho muito legal do filósofo Douglas Adams, que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala um pouco sobre a Terra e o planeta. Que a Terra ela tinha um problema, que a maioria dos seus habitantes estavam sempre felizes. E toda vez que alguém propunha uma solução para esse problema, essa solução estava sempre ligada à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com alguns números escritos neles. Só que isso é muito curioso, porque não era esses pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. Então, a felicidade, ela vai transpor isso. A gente falou assim, vamos otimizar, mandar o dinheiro para o futuro para garantir um mínimo dessa felicidade. Mas como otimizar a felicidade? Então, sem sair do tema dinheiro, tem umas dicas para vocês. A primeira está ligada a como você gasta seu dinheiro. Esse estudo aqui ele mostra a comparação do nível de felicidade numa pesquisa quando você gasta o seu dinheiro com uma experiência e não com o consumo do bem material. E aqui está comprovado que se você gasta o mesmo montante de dinheiro contratando uma experiência, o que é uma experiência? Uma viagem, um show, ou mesmo um cinema, um paintball, um salto de paraquedas, uma corrida de kart, essa felicidade, ela, além de ser maior imediatamente após o dispêndio do dinheiro, ela dura por mais tempo. Sem falar que é mais sustentável também, né? Outra pesquisa bem interessante, essa daqui, que ela mostra uma correlação no mundo, e onde todos os países que estão em verde aqui são países onde houveram dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que se mostrou mais feliz que o outro grupo. E qual que é a diferença? O grupo mais feliz é o grupo que doou dinheiro e faz doações recorrentes. Ou seja, gastar dinheiro com o outro, querendo bem, sem esperar nada em troca, já pode fazer feliz. Isso está cientificamente comprovado. Mas, para finalizar, eu acho que é importante pensar nesse tema, que a felicidade ela vai estar muito ligada a cada um. A gente conversou lá no começo que para alguns pode ser uma família, para alguns pode ser um bem, e nem sempre isso vai estar ligado ao dinheiro. Às vezes tem coisas simples que você pode fazer na sua vida que vão te deixar mais feliz. Na minha vida, a última mudança que eu fiz, que foi bem drástica e radical, que aumentou muito o meu nível de felicidade, posso dizer que eu estou em outro patamar, não foi ligada à compra nem de um bem material, nem de uma experiência. Foi essa aqui. Esse é o Zeca, o de cima, o Inter, o de baixo, 2 vira-latas que eu adotei e que eu posso dizer que com certeza me tornaram uma pessoa mais feliz por causa disso. Mas eu ainda preciso de dinheiro para comprar a ração dessas pestes. Obrigado.